your love away every day. E, gente, tudo bem? Estamos online, mais uma live, voltando aqui para a nossa maratona de lives, né? Essa maratona de lives que a gente já fez lá em janeiro, certo? E agora a gente vai voltar a fazer agora, né? Nessa semana e na próxima. Então, vai ter live de hoje até sábado dessa semana. E vai ter live semana que vem, de segunda a sábado também, tá? Então, assim, fica ligado. A gente está com uma agenda bem legal. Semana que vem eu vou divulgar a agenda da próxima semana, tá? Mas, se você não viu ainda a agenda dessa semana, lá no feed do Instagram ou do Facebook, eu coloquei lá a agenda da semana. Então, dá uma olhada, tá bem legal. Participa, eu acho que, ó, tá valendo super a pena, tá? Não é só porque sou eu, não, tá, gente? Tô falando eu do meu próprio trabalho, não, tá? Mas, de verdade, tá valendo super a pena, tá? Então, participa. Bom, e hoje, na live de hoje, nós vamos tocar num assunto antes, eu não sei se vocês repararam que eu tô minha paquita hoje, tá? Esse cabelo. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre um assunto, vamos falar sobre o lockdown, tá? E sobre como que o lockdown está afetando o nosso negócio, porque eu sei que deve estar afetando o negócio de vocês também, né? Se por um acaso está tendo lockdown aí na cidade de vocês, muitas cidades estão tendo lockdown nesse momento. Então, pode ser que você esteja sendo afetado, pode ser que não. Mas o que a gente vai falar nessa live é sobre o que nós podemos fazer para poder ter, para fazer com que esse lockdown tenha menos impacto no nosso negócio, tá? Menos impacto, assim, quer dizer que não vai ter impacto nenhum? Vai. Não adianta, tá, gente? Não tem milagre. Mas o que a gente pode fazer para minimizar o impacto e conseguir sair desse lockdown, tá? Sem sofrer tanto, tá? Mantendo o nosso negócio aí estável e sustentável, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar. Primeira coisa, tá? Essa live não tem o objetivo de falar sobre questões políticas, tá? Meu objetivo não é aqui ficar criticando quem tomou determinada ação, ou então ficar criticando o prefeito, o governador e não sei o quê, tá? Eu acho que cada um tem uma opinião política sobre isso. O meu objetivo aqui vamos olhar o cenário onde nós estamos e vamos tentar trabalhar com aquilo que a gente tem controle. A gente não tem controle nesse momento para decidir, não vamos fazer lockdown ou vamos fazer lockdown. Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem controle. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o meu negócio. Então, vamos trabalhar dentro do nosso negócio o que a gente consegue fazer com relação a isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, só para a gente poder ficar alinhado, tá? E saúde para mim não é Covid. Bom, quando nós temos um processo de lockdown, qual que é a primeira coisa no nosso negócio que são afetadas? As vendas. As vendas acabam caindo. Mesmo que você trabalhe ali vamos trabalhar com delivery? Mesmo que você trabalhe com delivery, é possível que você não tenha o mesmo montante de venda ou atinja o mesmo faturamento que você tenha num processo normal, tá? É possível, tá bom? Então, a primeira coisa que é afetada são as vendas. Então, eu não vou ficar falando aqui sobre, o que você tem que fazer para vender mais, tá bom? Porque nós vamos falar um pouco sobre vendas aqui hoje, tá? Mas a gente tem que entender que as vendas vão ser afetadas. Então, se as vendas vão ser afetadas, aonde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na gestão financeira do meu negócio. Porque é nela que eu vou trabalhar. Lembra que eu sempre falo que um negócio tem 3 pilares? Técnico, vendas e gestão financeira. Quando as vendas caem, quem sustenta o seu negócio até que as vendas possam ser retomadas? A gestão financeira. Então, por isso que a gente precisa ter gestão financeira no nosso negócio, tá? Então, nós vamos focar em gestão financeira.
Vamos falar alguma coisinha sobre vendas, mas vendas, de novo, não é a minha especialidade, nem a especialidade desse canal, tá bom? Bom, outra coisa é que não tem aqui fórmula mágica, tá, gente? Vamos ter que tomar algumas ações. E algumas, dependendo do negócio, pode ser que elas sejam até um tanto quanto drásticas. Mas a gente precisa tomar algumas ações, tá bom? Então, nós vamos falar sobre, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 temas hoje nessa live para você botar em prática aí no seu negócio. O primeiro deles é sobre ponto de equilíbrio, e eu vou explicar por que ele tem um impacto aí no seu negócio, por que você vai se beneficiar disso durante o lockdown, não só durante o lockdown, mas durante qualquer momento do seu negócio onde as vendas caiam. O ponto de equilíbrio vai te ajudar nisso. Conhecer o seu ponto de equilíbrio vai te ajudar nisso. Então, como que você vai fazer isso? Tá? Como vamos falar sobre o ponto de equilíbrio. O segundo tema que nós vamos falar é sobre a gestão financeira pessoal, como que isso impacta no seu negócio, porque você pode achar que não, mas impacta dentro do seu negócio. Então, vamos falar sobre gestão financeira pessoal. Vamos falar sobre vendas com entrega futura, com um objetivo de tentar antecipar caixa. Esse vai ser o nosso objetivo, tá? Para dar fôlego de caixa para a gente. E muito embora você já faça isso no seu negócio, a gente vai falar sobre algumas considerações que você precisa ter, algumas coisas que você precisa ter no seu radar para poder fazer isso de uma maneira correta, para não ter prejuízo na hora de fazer isso, tá? E o quarto ponto que nós vamos falar um tiquinho sobre outros pontos relacionados a vendas para esse momento, tá bom? Bom, então vamos começar então pelo ponto de equilíbrio, que é o primeiro tema que nós vamos falar aqui durante essa live. Então, por que o ponto de equilíbrio... Então, ponto de equilíbrio... Eu não sei se todo mundo que está aqui já assistiu alguma live minha, ou se é a primeira vez, mas se for a primeira vez, saiba que eu adoro usar lousa, eu adoro rabiscar, porque eu falo com a mão. Então, assim, eu preciso ter um negócio para rabiscar, para mostrar, tá? Então, assim, quem tiver no Instagram, a lousa tá ao contrário. Então, se quiser ir lá para o YouTube, o link do YouTube tá lá na bio. No YouTube, a tela tá certinha, tá bom? Vamos lá, então. Ponto de equilíbrio. Por que o ponto de equilíbrio ele vai te ajudar nesse momento? E, gente, outra coisa. O que a gente vai falar aqui agora não é para ser usado só nesse momento agora, não, tá? Não é assim, ai, crise, lockdown, vou fazer lá o que a Tássia falou. Não, tá? Tudo que a gente vai falar hoje aqui, nesse momento, você vai poder usar todas as vezes que o seu negócio começar a ter uma queda em relação ao faturamento, tudo isso aqui vale. Tive qualquer outro tipo de crise, isso aqui vale para o seu negócio, tá? Sempre, tá bom? Porque crise não é só coronavírus. Tudo que vem que possa impactar o nosso processo de vendas, de trazer dinheiro para o nosso negócio, pode ser considerado como uma crise dentro do seu negócio. E cada negócio pode passar por momentos de crises diferentes. Pode ser que determinado evento crie uma crise em determinado negócio, em determinado setor, em determinado segmento, que não crie crise no meu segmento, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses pontos. E tudo que a gente for falar aqui, a gente pode usar para esses momentos, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ele é um indicador que a gente costuma chamar de indicador de segurança, tá? Por que ele é um indicador de segurança para o seu negócio? Porque o ponto de equilíbrio, ele vai te mostrar quanto que o seu negócio precisa vender para você ficar no 0 a 0, tá? Então, assim, é só sair, vamos sair vendendo, vamos ver quanto que a gente vende aí no mês, né? Vamos sair aí, o que a gente vender, a gente vendeu?
Não, a gente precisa saber no nosso negócio qual que é o faturamento que eu tenho que persistir ali mensalmente no mínimo. Eu preciso ter isso na minha mente, preciso ter na minha cabeça. Acompanhar esse faturamento para saber se eu estou atingindo, se eu estou chegando perto ou não. O ponto de equilíbrio é o cara que vai te dizer quanto você tem que faturar para ficar no 0 a 0. Ou seja, você não vai ter lucro? Não vai. Mas você não vai ficar devendo ninguém. CPF, CNPJ limpo, tá? Então, isso é o ponto de equilíbrio. Para eu achar o ponto de equilíbrio da minha empresa, eu uso duas variáveis, duas informações. A primeira informação que eu uso é o total das minhas despesas fixas. E aqui a gente está falando de um indicador mensal. Então, é o total das suas despesas fixas no mês, tá? Então, o total das despesas fixas mensais. Então, despesas fixas. Vou só botar aqui uma abreviação, tá? Essa é a primeira informação que a gente tem. A segunda informação que a gente precisa é do nosso índice de margem de contribuição. Então, o índice de margem de contribuição. O que é o índice de margem de contribuição? O índice de margem de contribuição é a sua margem de contribuição dividida pela sua receita. E aí ela vai te dar um percentual. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma receita de 30 mil e uma margem de contribuição de 10 mil. Quando você faz essa divisão, você chega lá em... Quanto que dá? 30%, 33%. 33% é o seu índice de margem de contribuição. Então, você precisa saber dessas informações aí no seu negócio. Quanto que eu tenho de faturamento no mês, quanto que é a minha margem de contribuição e quanto que é o meu total de despesas fixas, tá? Então, essas três informações vão te ajudar a calcular o ponto de equilíbrio. Vamos supor aqui no nosso cenário, aonde eu tenha o total de despesas fixas igual a 10 mil reais e o índice da minha margem de contribuição seja de 45%. O que mostra o meu índice da margem de contribuição? O índice da margem de contribuição é o seguinte: de tudo que eu faturei, sobrou 45% do valor que eu faturei para pagar as despesas fixas, tá? Então, eu vou dividir um pelo outro. Quando eu divido um pelo outro, fazendo uma conta de cabeça aqui, deixa eu ver. Cadê minha calculadora? Cadê minha calculadora, gente? Tá vendo? Não trouxe a calculadora. 27 mil reais, 22. Gente, alguém faz essa conta aí, me ajuda, que eu tô sem calculadora aqui. E minha cabeça tá falhando. Mas, ó, vai te dar um valor aqui, tá? Esse valor que vai te dar aqui é o valor do seu ponto de equilíbrio. Quer dizer que se você faturar esse valor aqui no seu mês, aí no seu faturamento, você vai ser 0, tá? O que acontece? Acontece que muitas vezes esse valor aqui do meu ponto de equilíbrio, 22.222, valeu, Marina! 22.222. Uhul! Qual que é a questão? A Joyce está perguntando qual que é a conta. A conta é total de despesas fixas no mês dividido pelo índice da margem de contribuição, tá? Que é um percentual. Aí aqui no nosso exemplo, 10 mil dividido por 45%, que deu 22.222, tá bom? Então, qual que é o ponto aqui? Por que essa análise ela é importante aí para o seu negócio no momento onde nós temos uma queda de vendas? Porque esse valor aqui
pode ser muito alto para você atingir nesse momento. E se eu estou dizendo que você tem que vender, você tem que faturar 22 mil para ficar no 0 a 0, se você fatura menos que isso, você tem prejuízo. Mas como atingir esse valor se o meu negócio está fechado? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que garantir que esse valor aqui seja menor. Diminuir esse valor aqui de ponto de equilíbrio. Porque daí ele fica mais fácil de ser atingido, ele fica mais atingível, tá? Como que você vai fazer para diminuir o ponto de equilíbrio aí no seu negócio? Para onde que você vai olhar? Especialmente, você vai olhar para suas despesas fixas, tá? E essa é uma análise que você vai fazer para diminuir o seu ponto de equilíbrio, porque as vendas caíram e você não dá conta mais de faturar tudo isso. Mas você também pode fazer essa análise para o dia a dia do seu negócio. Porque se o seu ponto de equilíbrio é muito próximo daquilo que você fatura todos os meses e você não consegue sobrar muito dinheiro no seu caixa, já é um indicativo de que as suas despesas fixas são muito altas. São mais altas do que o seu negócio está conseguindo sustentar. Então, imagine um negócio que todo mês consiga faturar 25 mil reais por mês. 22 mil é para pagar só obrigação, só despesa fixa, só custo, só despesa variável, é imposto e não sei o quê. Está sobrando 3 mil só. Se ele fatura 23, está sobrando menos de 1. Pode ser por isso que você não está vendo dinheiro aí no seu caixa. Não está vendo sobrar dinheiro aí no seu caixa, tá? E aí agora, no momento em que nós estamos, isso daqui mais do que nunca precisa diminuir, tá? Agora, como que eu faço para diminuir? Vou demitir um funcionário aqui que está me dando muito gasto. Vamos primeiro, antes da gente pensar em demitir o funcionário, vamos começar a pensar em outros pontos, tá? Vamos pensar em outras coisas que a gente consegue diminuir quando a gente olha para nossas despesas fixas, tá? Qual que é um exercício que você pode fazer aí no seu negócio? Pega lá o extrato do banco, pega o extrato do cartão de crédito, pega tudo que está saindo do seu caixa, faça uma lista de tudo isso. Aí, na frente de tudo isso que está saindo do seu caixa, você vai colocar na frente o seguinte: esse gasto aqui, ele é um gasto que é essencial, é vital para o meu negócio, ou seja, sem ele eu não sobrevivo. E aí, normalmente, o que está dentro desses gastos? É o aluguel, é a conta de água, é a conta de luz, isso daí são coisas que você não sobrevive sem, certo? Depois, você vai colocar também aquilo que são os gastos que são importantes. O que é um gasto importante? É aquele que, assim, é legal ter, mas ele não é essencial. Se eu deixar de gastar com isso daqui, meu negócio não morre. É importante, mas meu negócio não morre, não depende dele, tá? E a terceira classificação que você vai fazer são o que é gasto supérfluo. E o que são os gastos supérfluos? São aqueles gastos que nem importantes são. Nem valeria a pena. Você gastou porque viu o dinheiro lá, falou, vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer uma festa? Vamos. A festa é importante? Não é nem importante nem essencial.
Então, depois que eu listar todos os gastos, e aí listar todos os gastos mesmo. Ah, mas tá, tem um gasto aqui de R$ 5, vou listar esse gasto. Listo gastos de R$ 5. Por quê? Porque um lançamento é R$ 5. E se você saiu 5 vezes esses R$ 5? Já são 5 vezes 5? 25? Já são R$ 250, é isso? Gente, eu tô muito de cabeça hoje. Então, caiu ali do Instagram? Peraí, gente, peraí que o Instagram caiu. Voltei, e aí vocês não viram o meu cálculo matemático que eu fiz aqui de cabeça errado, tá? Porque hoje eu tô com dor de cabeça, tá fora. Então, vamos lá. Então, um lançamento de R$ 5 é uma coisa. Agora, imagina 5 lançamentos de R$ 5, tá? Então, a gente precisa colocar, inclusive, os valorzinhos pequenos. E classifica lá. É essencial, ou seja, não vivo sem, é importante ou é supérfluo? E aqui a gente tem que ter desapego emocional, tá? Por que eu falo desapego emocional? Porque senão tudo é importante e tudo é essencial. Nada a gente analisa, nada a gente vai achar que é supérfluo. Nada a gente vai achar que é, ai, não posso cortar. Nada a gente vai achar que é isso. Então, tem que ter desapego emocional. Vamos olhar para o nosso negócio com os olhos de um administrador, tá? E não com os olhos de um dono que também quer ter conforto na hora que estiver trabalhando, tá bom? Quando você diminui as suas despesas fixas, você diminui o seu ponto de equilíbrio. E aí é menos dinheiro que você precisa faturar para poder pagar as contas e ficar ali, ó, no 0 a 0. Vai ficar no 0 a 0, não vai ter lucro, mas a consciência está tranquila, vai conseguir dormir tranquilo lá à noite, botar a cabeça no travesseiro, sabendo que as contas vão ser pagas. Tá? Por que que esse valor aqui das despesas fixas não é o mesmo que eu estou faturando? Porque muita gente acha que, não, para eu pagar só as despesas fixas, o que eu tenho que fazer? Basta eu faturar as despesas fixas. Não é. Por quê? Porque quando eu vendo R$ 1, cada vez que eu vendo R$ 1, eu tenho os descontos das minhas despesas variáveis e eu tenho os descontos. Gente, tá caindo o mundo aqui. Peraí. Eu tenho o desconto das minhas despesas variáveis e eu tenho o desconto dos meus custos variáveis. Ou seja, cada R$ 1 que você vende não é R$ 1 que entra no seu caixa. Por isso que quando você pensa quanto eu tenho que faturar para pagar as contas no mês, não é só somar as despesas, tá? Então, você faz esse cálculo aqui do ponto de equilíbrio para poder chegar nesse valor. Preciso diminuir o ponto de equilíbrio porque está muito alta essa conta, não estou conseguindo vender porque está tendo lockdown. Diminua as suas despesas fixas. E aí o ponto de equilíbrio também vai cair. Tá bom? Beleza? Sobre ponto de equilíbrio. Ai, Jesus. Tranquei minha gata na chuva. Tudo bem. Ela precisa de um banho. Sobre ponto de equilíbrio. Resta alguma dúvida, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Manda aí no chat que eu respondo, tá bom? Se não, nós vamos para o nosso segundo assunto dessa questão sobre como sobreviver, o que a gente precisa fazer em relação ao nosso negócio para a gente sobreviver para o lockdown. E o nosso segundo assunto aqui é sobre gestão financeira pessoal, tá? Antes de nós entrarmos nesse assunto de gestão financeira pessoal, uma coisa que eu preciso comentar é que é o seguinte, que a gestão financeira é importante, beleza, a gente já está consciente disso, é por isso que vocês estão aqui, porque vocês estão cientes disso. Em momentos de crise,
ela passa a ser ainda mais importante. É ainda mais importante que você tenha os seus números aqui, ó. Embaixo dos seus olhos, aqui, ó. Faça um controle na unha. Porque todo R$ 1 pode impactar no seu caixa. Então, em momentos de crise, a importância da gestão financeira é dobrada, tá? Então, tenham isso em mente. Tenham isso em mente, tá bom? Vamos então para o segundo assunto. O nosso segundo assunto aqui é sobre a gestão financeira pessoal. Por que a gestão financeira pessoal impacta no seu negócio? Ela impacta quem tem Prolabore, mas ela impacta especialmente quem não tem Prolabore fixo, tá? E aqui, vamos lembrar o seguinte, vamos alinhar o seguinte, uma dúvida que tem, deixa eu só resolver a dúvida aqui, vamos lá do Silvano. Uma dúvida que tem é quando, mesmo reduzindo as despesas fixas, as vendas ficam abaixo do necessário. O que fazer? Silvano, existem ações que a gente faz no nosso negócio que elas precisam ser preventivas a esses cenários, tá? Quando a gente fala de, olha, vou diminuir aqui as despesas fixas, porque agora o meu negócio precisa, porque eu não estou faturando, eu estou falando de uma ação que ela é corretiva. O que é uma ação corretiva? Eu já tenho um cenário aqui que está acontecendo, e aí eu corro para corrigir. A preventiva, ela vem antes de acontecer. E aí, quando ela acontece, eu já estou preparado. A gente precisa ter esse hábito de ter ações preventivas dentro do nosso negócio. O que são ações preventivas para o nosso caixa, para quando as vendas ficam abaixo do necessário, mesmo quando a gente faz todo esse trabalho? Uma das ações preventivas que nós temos é capital de giro. A gente precisa de capital de giro no nosso negócio. Não tenho dinheiro para o capital de giro. Eu não tenho capital de giro nesse momento. Se você começa a controlar bem a gestão financeira do seu negócio, você consegue ir criando o seu, construindo o seu capital de giro, tá? A segunda ação preventiva que nós podemos fazer. A segunda, Eribaldo, daqui a pouquinho, só um minutinho, só respondeu o Silvano. A segunda coisa que a gente precisa fazer é uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela serve exatamente para esses momentos. Porque vai chegar um momento, ou pode chegar um momento, em que o seu faturamento naquele mês seja de zero. E eu não duvido que isso tenha acontecido com muitos negócios. E quando o seu faturamento é zero, o que você faz? Se você depende apenas daquele dinheiro que você tem no seu caixa todo mês girando ali, todo mês eu estou só dependendo desse dinheiro que eu estou girando ali. Aí não entra dinheiro nenhum, como que você se sustenta? Você não se sustenta. Então você precisa atuar de uma maneira preventiva, que é como reserva de emergência. Outra coisa que serve para a gente atuar de uma maneira preventiva no nosso negócio é a gente ter mais previsibilidade de caixa. Qual que é um dos principais erros que a gente tem quando a gente fala de fluxo de caixa? A gente anota o que já aconteceu. Se eu estou anotando uma coisa que já aconteceu, que controle eu tenho sobre isso? Nenhum, já foi, dinheiro já foi, já saiu. Agora, quando eu tenho previsibilidade de caixa, eu consigo saber como o meu caixa está prevendo se comportar os próximos meses. Se eu consigo ter mais ou menos uma noção
de quais são as minhas obrigações ou de como o meu caixa vai se comportar para os próximos meses, eu consigo tomar ações antecipadas. Eu não espero o problema acontecer para eu então correr atrás da solução. Tá no caminho certo, Silvano? Maravilhoso. É isso aí, então. É assim que tem que ser. É o que eu costumo falar. Não tem fórmula mágica, tá? É ação. A gente tem que botar em prática algumas coisas. O que vai acontecer depois dessa pandemia? Sabe o que vai acontecer depois dessa pandemia? Sabe o que vai acontecer depois desse lockdown? As pessoas vão esquecer, porque brasileiro tem memória curta, as pessoas vão esquecer que elas passaram por esse sufoco brasileiro, esse sufoco financeiro. E elas vão continuar cometendo os mesmos erros até vir a próxima crise, tá? Então, não espere o problema acontecer para você poder correr atrás. Por isso que a gente fica assim todo mês correndo atrás do negócio. Vamos tentar agir de uma maneira preventiva no nosso negócio. Quando a gente fala de planejamento, quando a gente tem previsibilidade, gente, o esforço que a gente tem diminui de um tanto, de um tanto. Ó, a Luciana falando que precisa muito fazer a reserva de emergência. E sabe, não é só você, Luciana. Na verdade, muitos empreendedores precisam fazer reserva de emergência. Não tem reserva de emergência. Mas sabe qual que é o problema? A gente espera sobrar muito dinheiro no caixa para poder pensar em reservar um dinheiro. A gente não precisa esperar sobrar muito dinheiro no caixa. A gente pode começar agora, com R$ 10, R$ 20. Amanhã sobrou 50. Aí a gente gasta, guarda 50. O grande problema é que a maioria não quer ter essa reserva de emergência, porque a reserva de emergência ela vai fazer o quê? Ela vai ficar guardada. Aí, como ela vai ficar guardada, eu fico olhando aquele dinheiro fica me olhando, entendeu? E aí coça a mão, aí a gente quer gastar, tá? Então, assim, ou a gente acha que, gente, de novo, né? Não vai acontecer outra crise, outro coronavírus, não é possível. Mas é o que eu disse, crise não é só coronavírus. Ribeirão, por exemplo, agora está com uma chuva. Eu sou aqui de Ribeirão Preto, caso vocês não saibam. Mas aqui, por exemplo, começou a chover, uma tempestade. Nós temos uma avenida aqui em Ribeirão que toda vez que chove, alaga. Mês passado, mês retrasado, não sei, numa cidade aqui da região, teve uma chuva tão forte, que em poucas horas a rua alagou, entrou dentro dos comércios. E aí foi levando estoque, foi levando cadeira, mesa, carro entrando dentro da loja, destruindo tudo. Isso não é uma crise? É uma crise para quem está ali. E não é coronavírus. Agora, não estou preparada para isso, para encarar essa crise. Estou sem dinheiro no meu caixa, sem reserva, sem capital. Aí o que acontece? Como é que eu dou manutenção? Como é que eu pego agora esse meu estoque que eu perdi? É dinheiro perdido. Como é que eu faço agora para poder vender novos produtos, atender agora os novos clientes? Agora eu vou ter que adquirir novos produtos. Com que dinheiro? Então, isso também é uma crise. Então, crise não é só coronavírus. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, Silvano, é isso aí. Atuar de maneira preventiva sempre, tá? Tudo isso daqui que a gente está falando são corretivos. A gente tem que atuar de maneira preventiva. Respondendo uma pergunta que me fizeram aqui rapidamente, se eu poderia resumir o que a gente falou sobre ponto de equilíbrio. Eu vou resumir bem rapidinho, tá? Porque em respeito ao pessoal que já estava aqui também, tá? Para não ficar muito repetitivo. Mas o ponto de equilíbrio, ele vai te mostrar quanto que a gente precisa faturar no mês para poder ficar no 0 a 0 no nosso negócio. Então, ele é um indicador importante que você precisa considerar no dia a dia aí do seu negócio, porque se o ponto de equilíbrio é muito próximo daquilo que você já fatura todo mês, quer dizer que o seu negócio só fatura, só vende para pagar a conta. Para onde que você olha para diminuir o ponto de equilíbrio? Para despesas fixas, tá? Agora, nesse momento
de lockdown, mais ainda nós temos que diminuir o ponto de equilíbrio. Porque se a gente não faturar o ponto de equilíbrio, a gente fica no prejuízo. Tá bom? De uma maneira bem rápida, tá? Aqui também está chovendo, vamos lá. Luciana, aqui também está chovendo muito, trabalho com bronzeamento, dependo do sol. Sou cabeleireira, estou fazendo só cabelo, diminuiu bastante meu fluxo. Imagino, Luciana, ainda mais, eu não sei se aí na sua cidade também está fechando. Aqui, por exemplo, o salão de beleza não está funcionando. Então, isso também diminui muito o fluxo. E aí é nessas horas, atuando de uma maneira corretiva, que a gente tem que pensar em diminuição de despesas. Então, no seu caso, por exemplo, o que é uma crise no negócio da Luciana? Não é só o coronavírus. Inverno é uma crise, uma crise no negócio da Luciana. Então, como que ela se prepara para esses momentos onde existe uma queda de venda, porque existe um fator que influencia no meu negócio, diretamente no meu negócio? É assim que a gente tem que pensar. Uma das coisas que a gente pode pensar nesse momento, no caso da Luciana, por exemplo, né? O sol fechou, eu não vou conseguir atender meus clientes. O que a gente precisa ter nesse caso? Eu preciso ter previsibilidade de caixa. Se eu tenho previsibilidade de caixa, eu já sei que naquele período ali, por exemplo, é um período onde o sol normalmente não aparece. Como vai estar meu caixa lá? Quanto que eu tenho que reservar? Quanto que eu tenho que manter de caixa aqui para me sustentar durante esse período onde o sol diminui e eu tenho menos cliente? Tá? Então, tudo isso também é planejamento, viu, gente? Quando a gente fica muito no grito, tipo, acontece, aí, fui pego de surpresa. Isso também prejudica o nosso negócio, tá? Bom, então é isso. Vamos então para o segundo item, que é gestão financeira pessoal. Por que a gestão financeira pessoal impacta no meu negócio? Como eu disse, ela impacta para quem tem um prolabore fixo, ela impacta para quem não tem um prolabore fixo. O que é o caso, por exemplo, seguro do quê? Seguro de... Desculpa, gente, só interrompendo aqui, o Eribaldo fez um questionamento. Seguros é classificado em qual nível de despesas? Seguro do quê? Seguro do prédio, seguro do estoque. Mas, analisando assim friamente, me parece despesas fixas, tá? Só que, só fazer um gancho, incêndio, por exemplo, me parece despesa fixa, tá? Tem que, no geral, né? Despesa fixa. Agora, só fazendo uma observação com relação a isso que o Eribaldo, da dúvida do Eribaldo, tem muitas vezes a gente pensa assim, putz, na hora que eu tô falando, né, vamos diminuir despesas? Vamos diminuir despesas. Isso daqui, cara, é importante, mas eu vou cortar, né? Porque daí, lá naqueles três que a gente classificou, a ideia é que aquilo que for supérfluo, você exclua. Aquilo que for importante, você pense, o que eu posso diminuir aqui? E aquilo que é essencial não vai ter como mexer, tá? Mas é esse o trabalho que você tem que fazer na hora que você classificar. E aí pode ser, por exemplo, que eu falo assim, putz, seguro de incêndio. É importante que eu tenha no meu negócio, mas ele não é essencial. Né? O meu negócio não depende dele para poder viver. Mas ele é importante. O que eu faço? Eu corto ou eu sigo? E aí, não existe uma resposta certa para isso, tá? Mas o que você precisa avaliar para saber se você corta nesse momento ou se você segue? Existe uma coisa que a gente chama de classificação de risco, tá? O que é a classificação de risco? A gente vai olhar para o nosso negócio e a gente vai avaliar o seguinte: qual que é a probabilidade de um incêndio acontecer? No cenário que eu estou vivendo nesse momento, considerando no passado, se já aconteceu algum incêndio, se não aconteceu, qual que é a probabilidade? Segundo,
Se acontece um incêndio, qual que é a velocidade de resposta que eu vou ter em relação a isso? O que seria a velocidade de resposta? Eu consigo atuar antes desse incêndio queimar tudo? Eu consigo atuar no começo? Quanto que eu vou perder em cada um desses cenários? Então, qual que é o impacto que isso vai ter? Aí, com base nessa análise de probabilidade versus impacto, você vai dizer se o risco de você eliminar esse seguro, por exemplo, é alto, é médio ou ele é baixo para o seu negócio. Se ele for baixo, quer dizer que a probabilidade de acontecer é mínima e o impacto financeiro é mínimo. Então, talvez seja um indicador de que você possa cortar temporariamente, né? E depois você volta. Se o risco for alto, porque você trabalha com materiais que são inflamáveis e tudo mais, então, mesmo que seja uma coisa que seja apenas importante, não essencial para o seu negócio, não é algo que você pode se dar ao luxo de cortar, porque ele apresenta um alto risco para o seu negócio, tá? Então, quando você estiver fazendo essa análise, o que eu corto, o que eu não corto, o que eu deixo da lista de importantes, você faz essa análise de risco para cada um desses itens, tá? Voltando, então, para a gestão financeira pessoal. Gestão financeira pessoal, por que ela impacta? Especialmente, como eu falei, para quem tem um prolabore que não é fixo. Por que impacta especialmente quem tem um prolabore que não é fixo? Porque eu tendo a pegar dinheiro do meu caixa quando eu quero ou quando eu preciso. Quando eu quero ou quando eu preciso. E aí, cada mês, eu tiro um valor diferente. E aí, a minha vida pessoal impacta no quanto eu vou tirar de prolabore do meu negócio. Se eu fiz uma conta, esse mês eu decidi comprar uma televisão nova. Então, esse mês, eu vou tirar R$ 200 a mais do que eu tirei no mês passado do meu caixa. Ah, mas hoje eu quis comprar um presente para não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. Então, esse mês eu vou tirar mais. Aí, mês que vem, eu vou lá e tiro um pouco menos. E assim por diante. E aí, essa falta de controle que você tem na sua vida pessoal, ela impacta lá no seu negócio. E sabe aonde ela impacta? Aqui, ó. No seu ponto de equilíbrio. Porque o seu prolabore é uma despesa fixa. E aí, esse valor que você tem que faturar para poder sustentar o seu negócio e ainda se sustentar, ele fica muito alto. Então, você precisa começar a ter controle financeiro pessoal. O que é você ter controle financeiro pessoal? É você ter um budget, é você ter um limite de orçamento para cada uma das coisas que você gasta, com base naquilo que você consegue tirar do seu negócio. Então, se você tira R$ 1.000 do seu negócio, não adianta você pensar fazer conta de R$ 1.500 por mês, de R$ 1.200 por mês, não adianta. Agora, adianta você ir lá no mercado, fazer compra, deu R$ 300. Aí você volta e coloca lá no seu controle financeiro pessoal, gastei R$ 300 no supermercado? Também não adianta. Por quê? Porque já foi. O dinheiro já foi, já gastou. Você tem que ir para o mercado consciente do quanto você pode gastar. É assim que você faz gestão do seu dinheiro, inclusive da sua vida pessoal. E aí, se você sabe, se você tem consciência, olha, eu só posso gastar R$ 200 de mercado no mês, por exemplo. Eu já vou no mercado com uma lista de compras. Agora, adianta você pensar em ficar diminuindo despesas lá do seu negócio, mas a sua vida pessoal tá uma bagunça financeira, tá aquele caos. Você não sabe exatamente quanto que você gasta, nem quanto que vai para cada coisa. Você só vê lá, cartão de crédito, hoje foi 5.000, mês que vem, 7.000. Adianta? Sabe aonde que isso vai impactar?
aqui, ó, no seu negócio. Aí você fez maior trabalho, diminuiu as suas despesas financeiras aqui do seu negócio, suas despesas fixas do seu negócio, mas continua pegando dinheiro de uma maneira descontrolada do seu caixa. O seu problema aqui do seu negócio vai continuar o mesmo. Porque provavelmente você vai pegar algum dinheiro que é importante no seu negócio para pagar uma conta. Ah, mas aí eu só deixo o dinheiro para pagar conta? É o seu negócio que te sustenta, meu amor. Se você não consegue manter o seu negócio, você não vai conseguir manter o seu salário. Então você tem sim que ter um controle financeiro pessoal para que o seu negócio se mantenha sustentável, porque uma coisa vai influenciar na outra. Então, saber se mesmo o trabalho que você fez de diminuição de despesas aqui do seu negócio, faça na sua vida pessoal. Pega lá o extrato do cartão de crédito, o extrato do banco. O que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. E mesmo aquilo, no caso da vida pessoal, mesmo aquilo que é essencial, existem aqueles casos onde você consegue diminuir. Mercado é essencial. Mas nesse momento de crise, será que eu preciso fazer churrasco todo final de semana? Será que eu preciso gastar tanto com carne? Ou tanto com cerveja? Cerveja é essencial para muita gente, gente. É essencial para mim. Mas será que eu preciso gastar tanto com cerveja? Entendeu? Precisa ter esse controle na sua vida pessoal também, tá? Não pode só pensar no seu negócio e se descuidar da sua vida pessoal. O Eribaldo está comentando aqui, estabeleça um salário a receber da minha própria empresa. É isso aí. Aí você estabelece esse salário e você trabalha a sua vida pessoal dentro desse salário. A gente tem que pensar como um empregado da empresa. Como empregado da empresa, como é que você é remunerado? Todo mês lá o mesmo valor, certo? Você concorda que se fosse a empresa de outra pessoa, essa pessoa iria te dar esse salário e ia falar assim, meu filho, te vira com esse salário aí, e você ia se virar? É isso que você tem que fazer. Define esse valor fixo, de acordo com o que seu negócio pode pagar para você, e aí você organiza suas contas pessoais dentro desse valor aqui que o seu negócio está podendo te dar. Tássia, mas meu negócio está podendo me dar muito pouco, por isso que eu pego a mais. Está matando o seu negócio. Então, primeiro você tem que pensar em crescer o seu negócio, investir o seu negócio, fazê-lo ficar sustentável, porque o seu negócio cresce e você cresce junto. Não é o seu negócio que começa a crescer, você começa a crescer, ó, o olho gordo, passou. Aí seu negócio começa a fazer o quê? Cair. Seu negócio começa a cair, faz o quê com o seu salário também? Aqui, ó. Uma hora acabou. Então, é o seu negócio que cresce e você vai acompanhando o crescimento dele. Tá? Não é o contrário. Tá? Então, duas coisas até agora que nós falamos. Fala sobre empréstimo. O que você quer? O que exatamente você quer que eu fale sobre empréstimos, Ingrid? Eu não sou exatamente especialista nisso, tá? Mas dependendo do que for, eu posso te ajudar. Me fala que é que você. O que você quer que eu fale sobre essa questão de empréstimos, tá bom? Me explica melhor, para eu poder saber se eu consigo te ajudar mesmo ou não, tá? Deixa eu ver, alguém enviou uma pergunta aqui. Ah, essa pergunta, desculpa, essa pergunta da Bethany, eu já respondi lá nos stories, tá? E a outra pergunta que a gente enviou aqui foi a do Eribaldo, sobre o resumo do ponto de equilíbrio, que eu também já respondi, tá bom? Mas, Ingrid, me fala então aí o que você quer saber sobre empréstimo para eu poder saber se eu consigo te ajudar ou não, tá bom? Bom, então nós falamos sobre dois assuntos. O primeiro foi ponto de equilíbrio e o segundo foi gestão financeira pessoal.
Agora eu quero falar com vocês sobre vendas com entrega futura. Vendas com entrega futura, na verdade, é uma estratégia para a gente poder antecipar dinheiro para o nosso caixa. Esse é o objetivo de uma venda com entrega futura. O que é uma venda com entrega futura? Que talvez alguns de vocês já façam, mas talvez não entendam ou não identifiquem com esse nome. Para investir no negócio, é isso? Tá. Quando a gente fala, tem uma coisa, de novo, eu não sou especialista em empréstimos, tá, gente? Mas eu vou comentar o que eu conheço, tá? O pouco que eu conheço. Sempre quando a gente for pensar em empréstimo, pegar empréstimos para poder investir no nosso negócio, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que ter um conhecimento que é o seguinte, existem duas modalidades que você vai conseguir pegar dinheiro dentro do banco. A primeira modalidade é a modalidade de empréstimos. A segunda modalidade é a modalidade de financiamentos. Qual deles é melhor? Quando nós falamos em taxa de juros, normalmente o financiamento ele é mais barato. Por que ele tende a ser mais barato? Porque o financiamento, eu estou dizendo ao banco que eu tenho esse bem, tem essa caneta. Falo, olha, banco, eu quero dinheiro seu para colocar nessa caneta aqui, tá? Então, o banco, ele sabe que se você não pagar, o que ele faz? Ele pega essa caneta de você. E aí é dele. E aí ele pega, vende, e ele restitui esse dinheiro, porque isso daqui tem um valor que ele avalia para poder financiar para você. Com isso, o risco que o banco tem em relação a te emprestar esse dinheiro, a te dar esse dinheiro, é menor. Porque esse risco é menor, o financiamento tende a ter uma taxa de juros menor. Quando eu falo de empréstimo, eu estou dizendo para o banco o seguinte, banco, eu preciso aqui de 10 mil reais, mas ó, aleatório, vou usar aqui no meu negócio, tá? Que garantias que o banco tem? Nenhuma. Ele só vai analisar lá se você é um bom pagador, se você tem dinheiro em conta, como é que tá, se o seu CNPJ está negativado, se não está, etc. Mas quais são as garantias que ele tem? Nenhuma. Como ele não tem garantia, se você deixar de pagar ele, perde, o risco dele é maior. O risco dele sendo maior, ele tem que compensar isso de alguma forma. Como que ele compensa? Uma taxa de juros maior, tá? Então, quando a gente pensar em pegar dinheiro para poder investir no nosso negócio, a gente tem que analisar essas duas vertentes. Qual que é melhor? Eu consigo pensar no financiamento ou eu preciso pensar no empréstimo? Independente do que você for pensar, independente de qual caminho você for seguir, e aí, de novo, não sei se é exatamente essa a resposta que você quer, tá? Mas assim, não tenho tanto conhecimento nisso, mas independente do cenário em que você for seguir, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: é a destinação que você vai dar para esse negócio. É a destinação que você vai dar para esse dinheiro, tá? Você vai colocar esse dinheiro lá dentro do seu caixa? Como que esse dinheiro vai se comportar dentro do seu caixa? E aqui a previsibilidade de caixa é um negócio extremamente importante. Porque às vezes a gente pega 10 mil reais de empréstimo e não consegue pagar a primeira parcela. Por que eu não consigo pagar a primeira parcela? Porque eu achei que 10 mil reais fosse ajudar aqui no meu negócio. E aí o que acontece? Chega no mês que vem, eu começo com o próprio empréstimo a ter que pagar a parcela do empréstimo. Então, antes de definir qual que é o valor que você vai pegar, quanto que você vai pegar, enfim, você tem que ter uma certeza, você tem que ter a previsibilidade, você tem que ter a visão de que aquele valor realmente vai ter a destinação que deveria ter e que você depois vai conseguir arcar com as obrigações das parcelas desse empréstimo, tá? E não apenas
peguei 10 mil e agora o próprio 10 mil está pagando aqui as parcelas, tá? Como que você faz isso? Planejamento, não tem outra maneira, tá? Então, vocês fazem um planejamento, identifica qual que é o valor que você vai pegar para poder investir nesse seu negócio, e aí sim, você corre atrás desse dinheiro, tá? Não sei se era essa a resposta que você queria, não sei se era exatamente isso que você queria, mas se for algo mais específico, manda aí nos comentários, tá? Que daí eu tento te ajudar, tá bom? Mas vamos voltar então para o nosso tema sobre vendas com entrega futura. Vendas com entrega futura. Então, como eu estava falando, a ideia de nós fazermos venda com entrega futura é nós gerarmos dinheiro de maneira antecipada no nosso caixa. Pode ser que muitos de vocês já utilizem as vendas com entrega futuras, mas talvez você não conheça esse termo, né? O que é uma venda com entrega futura? Venda com entrega futura é quando eu falo para o meu cliente assim, olha, eu vou vender para você aqui um pacote com 10 massagens de estética. 10 massagens, 10 drenagens. Só que você vai me pagar as 10 agora. E esses 10 você vai fazendo durante o ano. Isso é venda com entrega futura. Venda com entrega futura é uma coisa que alguns estabelecimentos e alguns negócios fizeram no ano passado durante o lockdown. O que eles estavam fazendo? Olha, compra aqui o seu. Compra aqui tinha um restaurante lá que ele estava vendendo pratos, alguma coisa assim. Aí a pessoa comprava esse prato de uma maneira antecipada e ela podia ir lá retirar esse prato até 3 meses depois. Isso é o que a gente chama de venda com entrega futura, porque ela vai antecipar o seu caixa, vai antecipar dinheiro no seu caixa. Ela é uma boa, quando a gente está com problema de caixa, fazer esse tipo de promoção, vamos dizer assim, com os nossos clientes, falar, olha, paga agora, tira lá na frente, né? Ou então, paga agora, dá um descontinho para ele poder pagar antecipado, para poder te gerar a caixa, te dar esse fôlego. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. A primeira delas é não achar que tá rico, tá? Porque tem estabelecimentos já que naturalmente, que normalmente, nem no cenário de crise, que já praticam isso normalmente, aí tem mês que entra muito dinheiro, cara, porque vendeu muita coisa antecipada, entra muito dinheiro. E aí o que acontece no dono do estabelecimento? Síndrome de Carolina Ferraz. Síndrome de Carolina Ferraz. O que é a síndrome de Carolina Ferraz? Tô rica! Entendeu? Porque olha aquele tanto de dinheiro entrando naquele mês, fala, Jesus amado. Eu tinha uma esteticista que eu ia fazer algumas coisas, até silicone ela resolveu botar com o dinheiro que ela recebeu. E aí o que aconteceu? Chegou um mês que, cadê? Tô só atendendo coisa que eu já vendi antes. Não tá entrando dinheiro no meu caixa. Não tá entrando dinheiro no meu caixa. E além disso, além de não estar entrando dinheiro no meu caixa, eu não tenho aquele dinheiro anterior. A Luciana falando, ó, acontece comigo, tá vendo? Por quê? Porque eu antecipo o meu dinheiro, aí eu gasto esse dinheiro, quando chega lá na frente, eu não tenho mais e tenho que atender esse cliente. Quando a gente está falando num cenário normal, tá? Num cenário normal, sem crise, a ideia é que entrou esse dinheiro antecipado, eu gerencie esse dinheiro para que ele vá pagando as contas durante o mês, porque eu sei que vai ter mês ali que não vai entrar dinheiro, porque eu recebi primeiro. Então, esse dinheiro aqui eu não posso sair gastando. Quando a gente está falando de uma crise, a gente tem um cenário um pouquinho diferente.
Por que eu tenho um cenário um pouquinho diferente? Porque eu estou dizendo que eu estou antecipando esse dinheiro para gastar. Porque eu tenho despesas para pagar e o meu faturamento está baixo. Então, esse dinheiro vai entrar e eu vou ter que gastar. Porque eu não tenho outra alternativa. Nesse caso, qual que é uma recomendação que eu faço? Não antecipe toda a sua capacidade operacional. O que eu quero dizer com isso? Se você tem condições de atender em um mês, por exemplo, 300 pessoas, não antecipe, não faça esse tipo de venda para 300. Porque senão você vai ter que gastar esse dinheiro, porque você precisa. Vai chegar o mês onde você não vai conseguir ter nada de faturamento. E aí o problema que você não está tendo agora, você vai ter lá na frente. Então, não antecipe toda a capacidade operacional que você tem. Antecipe parte dela. Só o suficiente para que você consiga cumprir com as suas obrigações, tá? Tássia, estou antecipando aqui, maravilhoso, nem vou precisar fazer aquele negócio lá das despesas, tá? Porque eu estou antecipando, tá maravilhoso. Mesmo assim, faça. Mesmo que você consiga antecipar, faça essa lição de casa aqui das despesas. Porque se você fizer isso aqui primeiro, menos valor você precisa antecipar, tá? Consigo fazer isso só nesse exemplo que eu comentei, só na Luciana, que vende bronzeamento natural? Não, eu consigo fazer isso em vários negócios, tá? Por exemplo, vamos ter a Páscoa aí agora. Quem trabalha com confeitaria, com chocolate, consegue fazer isso. Quem vende, até quem vende roupa, gente. Eu posso vender vouchers para a pessoa depois gastar na loja, tá? Existem muitas maneiras, quase, se eu vou pensar assim, eu diria que quase todos os lugares a gente consegue fazer esse tipo de venda. Mas, de novo, não antecipe toda aquela sua capacidade que você vai ter, porque senão depois você fica sem faturamento, tá? Pode ser que chegue lá na frente, você tenha que de novo fazer algum tipo de antecipação. Não, Tássia, eu preciso antecipar tudo. Se você precisa antecipar tudo, então tenha previsibilidade de caixa. Saiba como, o que você precisa fazer próximo àquele período onde aqueles seus clientes vão tirar essa mercadoria ou então fazer esse serviço para poder gerar caixa e sustentar aquele mês onde você não vai ter venda nenhuma, tá? Porque senão o problema, de novo, senão o problema que você está tentando evitar agora, você vai ter lá na frente, tá? Então, a venda com entrega futura é uma ótima estratégia para você utilizar nesse momento para gerar caixa. Mas, e entregar só lá na frente. Mas, de novo, tome esse cuidado, tá? Para não chegar lá na frente e você não ter o caixa que você precisa também, tá bom? Agora, a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre vendas mesmo, né? No geral. O que acontece? É inevitável que o volume de vendas e o volume de faturamento do nosso negócio, ele caia, tá? Hoje, no cenário que a gente vive, de pandemia, e até mesmo com todo esse processo de atualização de negócio, internet, né? As pessoas, geração W, sei lá que número que tá já, entendeu? Dessa geração aí. Então, assim, a gente precisa pensar sempre em inovação. Sempre quando a gente pensa em inovar no nosso negócio, a gente está sempre à frente do nosso concorrente. Quando a gente está à frente do nosso concorrente, a gente não compete por preço com o nosso concorrente, porque a gente oferece mais valor para o nosso cliente, tá? Nesse momento agora,
é o momento onde nós precisamos pensar em inovação. E isso vai muito além de eu trabalhar apenas, vou começar a trabalhar com delivery. Sim, você precisa. Na verdade, você já devia ter começado. Se você não começou, você já devia estar trabalhando com delivery faz um tempo. Nesse caso, seria ruim uma promoção? Nesse caso, nesse momento em que nós estamos vivendo, não é ruim uma promoção para a gente poder gerar caixa no nosso dinheiro, gerar caixa para o nosso negócio, tá? Não é ruim, não. Só que existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz uma promoção. A gente precisa ter a certeza de que nós não estamos perdendo dinheiro. É mais comum do que parece as pessoas perderem dinheiro durante um processo de promoção. Por que que é mais comum do que parece? Porque como eu não consigo, como eu não sei, como eu não faço o cálculo correto do meu preço, a hora que eu embuto uma promoção, eu perco dinheiro. Eu tenho o sentimento de que eu não perdi. Eu tenho o sentimento de que eu ganhei muita grana. Mas você não ganhou. Você perdeu. Porque na hora que chegar lá no final do mês, ou então no mês seguinte, você vai se olhar e perguntar assim, mas o que aconteceu com esse tanto de dinheiro que eu tinha vendido? Quando que isso acontece? Quando eu não sei calcular corretamente o meu preço. Vamos supor, por exemplo, e aqui assim, ó, uma das coisas mais comuns que acontece. Primeiro, eu multiplico o meu custo por 3. Se você multiplica o seu custo por 3, quanto que você está ganhando? Quanto que você está ganhando mesmo de dinheiro? Você não sabe. Se você só pegou esse 3 aleatório, você falou assim, não, 3 é Gente, 3 é um número maravilhoso, 3 é um número chave. Vou multiplicar por 3. Eu vi na internet que 3, gente, 3 é o bicho. Olha lá, ó. 2 vezes do valor. Errou feio, errou rude. Não pode, gente. Tem que saber calcular o preço, tá? Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? 2 vezes do valor, você acha que está ganhando 100%. Se o seu preço, se o seu item lá custa R$ 50 e você vende por 100, você acha que está ganhando 50. Mas não tá. E sabe por quê? Porque R$ 50 vai para pagar lá o seu custo. Depois ainda você tem um percentual aí que você vai pagar as suas despesas variáveis. Que é o quê? Seu cliente pagou no cartão. Seu cliente pagou no cartão, foi uma parte desses R$ 50 aí já. Depois, outra parte desses R$ 50 aqui, você tem que dedicar para pagar as despesas fixas. Aí, tem mais aqueles custinhos ali que você acaba incorrendo, que é a embalagem, é um laço, é não sei o que não está entrando nessa conta. No final do dia, não te sobra R$ 50. Te sobra menos de R$ 50. E aí você dá uma promoção para o cliente que você fala que ele vai ter 25% de desconto. Então, o seu item que custa 50 e que você cobra 100, vai custar 75, tá? Aí você tá achando que tá ganhando 25, mas não tá. Porque tem esses custinhos aí pequenos que você não embutiu no seu preço. Porque tem as despesas variáveis que você não considerou. Porque tem aquela parcelinha das despesas fixas que você não está considerando. Mas você está achando que está ganhando R$ 25, mas você não está ganhando. Tem gente que ainda faz pior. Tá? Pior que eu falo assim, que é porque vai perder mais dinheiro. Por quê? É R$ 50. Eu cobrava 100. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender por 50, que é o valor do meu custo, porque aí, o que acontece? Eu não vou ganhar dinheiro, mas pelo menos eu vou pagar as contas, porque eu tô pagando, porque eu tô cobrando o valor que ele custa, entendeu? Aí eu vou lá e cobro R$ 50, que é o custo lá do meu produto. Vou vender pelo custo.
E aí o que acontece? O cliente paga no cartão. Se o cliente paga no cartão, é 5%. Quem pagou os 5% se você cobrou dele exatamente o que você pagou na mercadoria? Já teve prejuízo. Quem vai pagar as contas fixas do seu estabelecimento? Já teve prejuízo. Então, não pode, a gente não pode pensar assim, ó, vou pegar o meu valor, vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2, ou vou multiplicar pelo dobro. Quando a gente faz isso, a gente não tem noção do quanto nós estamos ganhando de verdade. Não dá para ter noção, porque você não sabe quanto que dessa parte aqui realmente está sendo destinada para as outras coisas aí do seu negócio. Então, quanto que eu estou ganhando realmente que eu posso falar assim, vou sacrificar o meu lucro para dar uma promoção? Não sei. Você multiplica por 2 ou você multiplica por 3, tá? E multiplica por 2 e por 3, 2 e 3 seria um markup. O problema aqui é porque você não calculou o seu markup. Você pode usar o markup, mas você não pode usar o seu markup. Gente, como é que era o nome daquela loja super grande que faliu? Esqueci o nome agora. Uma loja do varejo super grande, começa com M, esqueci agora o nome, fugiu. Sabe o que ela fazia? Markup. Markup puramente assim, multiplica por 2, multiplica por 3. Ela faliu. Ela era líder do mercado. Sabe por quê? Porque sucesso comercial não significa sucesso financeiro. Porque uma empresa fatura R$1 milhão, não significa que ela está bem das pernas. O que falta para ela? Gestão financeira. Preço é um item dentro da gestão financeira. Tá? Então a gente precisa saber a gente precisa saber calcular corretamente o nosso preço. A gente precisa saber exatamente quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou perdendo, porque senão depois eu faço uma promoção e eu perco dinheiro, literalmente, eu perco dinheiro, eu deixo de ganhar. Mas, Tássia, entrou R$10 mil aqui com a promoção. Tudo bem, entrou R$10 mil, você vai pagar as contas. E como é que você repõe o seu estoque? Como é que você gera mais estoque? De onde vai sair esse dinheiro? Porque você não está levando em consideração esses itens, tá? Então, pode fazer promoção? Pode. Deve, tá? Se você conseguir. Desde que você faça isso calculando corretamente, sabendo exatamente quanto de dinheiro você está deixando de ganhar, quanto de dinheiro está deixando de vir para o seu caixa. Aí você pode fazer promoção, tá? Agora, outra coisa que você pode fazer, que é o que eu estava comentando, é de inovar no seu negócio. Quando você inova, a gente pensa assim, eu preciso gerar caixa aqui no meu negócio porque as vendas estão caindo. É automático a gente pensar, vou diminuir o preço para poder vender mais. É automático. Qual que é a alternativa para eu não precisar diminuir o preço? Inovação. Inovar é eu aumentar o valor. Se eu faço isso, eu não preciso diminuir o meu preço. Porque pensa o seguinte, toda vez que você diminui o seu preço, a sua margem de contribuição ela vai diminuir. Se a sua margem de contribuição diminui, o que você precisa fazer? Você precisa vender mais. Então, só vale realmente a pena se quando você diminuir o valor, você vende mais. Porque se for para você diminuir o valor e vender a mesma quantidade, você vai ganhar menos. E aí não vale a pena. Tá? Então, eu vou diminuir o valor, eu tenho que ter ciência de que eu preciso vender mais quantidade para poder atingir aquele valor. Eu vou diminuir o valor para continuar vendendo a mesma coisa? Então, não diminua o valor. Não diminua o preço, né? Aumente o valor, aquilo que você oferece para o seu cliente. E aí você continua cobrando a mesma coisa. Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, são 3 exemplos de Minas, inclusive. Não sei se tem alguém de Minas aí. Mineirinho, queijinho. Não sei se tem.
3 exemplos de Minas, de alguns empreendimentos, como calcular o custo operacional e saber um percentual a colocar nos produtos. Esse cálculo é o cálculo do markup, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe, porque é um processo longo. Mas, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque é um processo longo, tá, Eribaldo? Oxe, peraí que o Instagram parou, gente. E eu estava respondendo o Eribaldo lá no Instagram. Deixa eu ver se vai voltar. Só um minutinho. Senão a gente continua. Ah, voltou. Ó, eu não vou entrar nesse detalhe, Eribaldo, porque ele é bem extenso, tá? Mas, lá no canal do YouTube, tem uma live que eu fiz falando só sobre isso. Então, você pode ir lá e eu acho que vai te clarear bastante. Além disso, no sábado, sem ser esse sábado agora, no próximo, eu pretendo fazer uma live sobre precificação, porque tem muita gente me perguntando sobre isso, tá? Então, nós vamos fazer uma live sobre precificação. Sem ser esse sábado lá, no próximo. E aí eu vou falar sobre esses itens aí que você tá me perguntando, tá bom? Mas, ó, vou falar sobre esses exemplos que eu trouxe aqui de Minas, para mostrar para vocês sobre inovação. O primeiro caso é o da Lu Estética. Todos eles de Minas, tá, gente? Lu Estética. O que aconteceu com o negócio dela no lockdown? Parou. Como é que ela vai atender, fazer massagem, se ela não pode abrir? Não é serviço essencial, né? Então, o que ela fez? Ela teve que inovar. Inovar é assim, não dava para ir na casa da pessoa, porque a pessoa não ia querer receber ela. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que pensar em outras maneiras de oferecer o serviço que ela tinha, de oferecer o que ela tinha de conhecimento. Qual foi a alternativa que ela identificou nesse caso? Ela começou a oferecer cursos de estéticas online para pessoas que queriam aprender sobre estética. Ou seja, eu me reinventei. Foi isso que ela fez. A gente precisa se reinventar. Então, ela ensinou para outras pessoas aquilo que ela sabia, online. E agora ela tem 2 serviços que ela oferece: as massagens e o curso. Um outro exemplo que eu tenho aqui chama Bar Amigos, em Minas Gerais também. O que aconteceu durante o lockdown? Eles tinham um serviço de delivery, mas caiu muito. Então, eles inovaram no portfólio de produtos que ele oferecia. O que eles começaram a fazer? Eles perceberam que os clientes deles, uma das coisas que mais acontecia no negócio deles era o quê? Happy hour. A galera adora happy hour. Só que não estava mais podendo ir para happy hour. Então, o que eles começaram a oferecer? Boteco em casa. Então, você encomenda os seus pacotes de happy hour. Tinha até happy hour para empresas. Você encomenda o seu pacote de happy hour, ele entrega, chega a cerveja gelada na sua casa e você tem o seu happy hour. Ou seja, de novo, eu inovei no meu negócio. O que seria não inovar? Apenas oferecer delivery daquilo que eu já tenho. Não, eu pensei fora da caixa. Como que eu posso atingir o meu público? Nesse caso, eu preciso diminuir o meu preço para poder vender mais? Não preciso. Porque eu inovei na forma como eu ofereço o meu serviço para o meu cliente. Outro caso, por exemplo, é o restaurante Metrópolis, também em Minas Gerais. O que acontecia? Os pratos que eles vendem lá nesse restaurante, eles não são exatamente baratos. Então, o delivery também nunca foi uma coisa muito forte dos pratos que eles oferecem, né? Eles nunca tiveram tanto delivery assim, né? Só que a dona percebeu que tinha muita gente pedindo as sobremesas. O que ela começou a fazer? Ela começou a investir na confeitaria no restaurante dela. E aí ela começou a oferecer bolos caseiros também no restaurante.
Porque pessoas adoram histórias, gente. Por que a questão da gourmetização, por que essa questão do artesanal, ela acaba dando tão certo? Porque as pessoas se impactam com a história daquilo que elas estão comprando. Um bolo que ele é artesanal, ele tem história. Então a pessoa não leva só o produto, ela leva a história do produto com ela. Então ela começou a fabricar esses bolos. E aí o delivery começou a ficar mais forte na confeitaria, nesses bolos que ela oferecia. Aí tanto é que ela comenta que voltando ao restaurante, ela vai começar a investir mais nessa parte da confeitaria, porque deu muito certo durante o lockdown. Então, quando a gente fala de inovar no nosso negócio, a gente começa a pensar fora da caixa. Eu não preciso simplesmente remodelar o meu negócio, vou fazer um negócio assim diferente. Ah, eu sou cabeleireiro, vou começar a vender verdura. Não é isso. Mas é como que você pode fazer com que aquele seu produto que antes era oferecido de uma maneira tão tradicional, chegue no seu cliente de uma maneira diferenciada, com história, sabe? Que faça que se conecte com o seu cliente. Você inova dessa maneira. E aí você consegue, talvez, não manter o mesmo faturamento, eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas aí você não precisa ficar recorrendo a diminuir o preço do seu serviço ou do seu produto. Porque você inovou. Eu inovei, e agora o preço que eu pago, o preço que eu cobro, ele é justificável, tá? Gente, seguinte, o Instagram não derrubou a nossa live, nossa, mais de uma hora, estamos a quase 1 hora e meia aqui, o Instagram não derrubou a nossa live, que maravilha, mas a bateria do meu celular vai acabar. Mas, ó, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Se tiver mais alguma dúvida, aproveita, já manda, eu respondo. Se você não conseguir mandar a sua dúvida agora, pode deixar lá nos comentários depois que eu respondo para vocês, tá bom? Eu vou também deixar uma caixinha de perguntas, porque se tiver qualquer outra dúvida, vocês também podem mandar lá na caixinha de perguntas e eu respondo para vocês também, tá bom?